Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, a aula do 8º ano, aula número 10. Eu sou a professora Flaviane, não deixem de ter em mãos materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa conversa aqui, ao longo da nossa aula, ok? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre fluxos migratórios, porém, em regiões específicas na América Latina e na África. Tá? Qual que é o nosso objetivo? Entender, os fluxos migratórios dentro das regiões latino-americana e africana. América Latina. O que é a América Latina? Primeiro vamos compreender aqui um pouquinho o que é essa região denominada América Latina. É uma porção do continente americano, localizada entre o Rio Grande, que é a fronteira dos Estados Unidos e do México, e a Terra do Fogo, que são o conjunto de ilhas situadas no extremo sul da América do Sul. Então, pega aqui, a região, aqui a fronteira, entre México e os Estados Unidos, até aqui o extremo sul da América do Sul. A América Latina recebe essa denominação aqui, esse nome, porque é composta de países que têm como língua oficial idiomas que derivam do latim, português, espanhol e francês. Por essa razão, o México também está incluso nessa divisão, tá? Então, a América Latina são todos os países que têm língua que derivam do latim, ok? As migrações dentro da América Latina, tá? A migração, ela costuma se encaixar como uma resposta, às demandas de trabalho não atendidas pela população nativa dos lugares de destino. Ou seja, então, os migrantes que vão, para os locais ali de destino, normalmente eles trabalham em locais, em questões ali que não são atendidas pela população nativa. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente ouve falar, a gente sabe que muitos brasileiros trabalham com questões ali domésticas, trabalhos domésticos, trabalhos mais em construção civil, restaurantes e tudo mais. É uma demanda que a população nativa, a população americana, não consegue preencher ou não quer preencher. Então, esses migrantes, eles acabam se inserindo ali dentro desse contexto, para atender essa demanda. A redução das camadas mais jovens, provocada pelo envelhecimento demográfico em países mais desenvolvidos, é suprida em parte por essa população migrante. Então, já é um outro ponto, O envelhecimento da população, ele provoca uma falta de pessoas no mercado de trabalho. Então, isso muitas vezes é suprido com essa inserção de imigrantes dentro daquela população nativa. As remessas de dinheiro, que são transferidas pelos migrantes, têm impacto direto nas economias familiares dos países em que eles saíram. Ou seja, muitos migrantes que vão em busca de melhores condições, eles mandam remessas de dinheiro para as famílias que ficam. Isso faz com que a economia ela esteja girando também. A migração atual é fundamentalmente trabalhista, do sul, aqui da região sul, América do Sul, pro norte, dirigida a cidades globais mais dinâmicas, econômica e socialmente integradas. Ou seja, como a gente viu, a América Latina, essa porção ao sul aqui, do continente americano, as migrações aqui, elas são principalmente para o norte, em direção ao quê? Aos Estados Unidos, à Europa. Então, se sai do sul para o norte, a essas cidades mais grandes, e dinâmicas. Ao iniciar o século XXI, a América Latina apresenta características de uma região de emigração, depois de ter sido cenário de intensos movimentos de imigração. Então, vamos construir esse pensamento aqui. Depois de longos séculos aqui de imigração, que foi a chegada de pessoas aqui dentro dessa região, que a gente viu ali, que foram principalmente os colonizadores europeus, eles vieram e migraram aqui para essa região. Hoje em dia, a gente vê um cenário contrário. Emigração, a população saindo da região em busca de outras condições, de melhores condições. Fatores que contribuem para essa imigração. Então, no caso aqui, gente, é emigração, tá? Leiam emigração, que contribuem para essa emigração, essa saída, tá? A dificuldade de absorção dos jovens, recém-formados no mercado de trabalho e condições de desigualdade social. Então, muitas vezes, as pessoas elas se formam, passam de 4, 5 anos dentro de uma universidade, numa faculdade, em busca de uma profissão, só que nem sempre a inserção dela no mercado de trabalho é fácil.
é uma questão que acontece, isso é um tema bem recorrente, se vocês conversarem com pessoas aí que estão se formando, né, estão para se formar, já se formaram há pouco tempo, não é muito fácil você achar um emprego logo depois que você sai da faculdade, tá? Então, esse é um fator que faz com que jovens queiram sair da região para tentar buscar outras condições, melhores condições, tá? Também os avanços, né, nas comunicações e nas informações, né, sobre oportunidades distantes em outros países. Então, hoje em dia é mais fácil você procurar emprego em outra região, outro local, via internet, né? As ofertas de emprego, elas são feitas através desses meios de comunicação. Maiores facilidades em transporte e a existência já de comunidades de imigrantes, pessoas que já migraram, já estão ali, elas oferecem um suporte para as pessoas que estão chegando. Então, isso também é um fator que contribui para essa emigração, ok? A imigração internacional foi intensa ao longo da história da América Latina, tá? Então, aqui, imigração, pessoas chegando nessa região. Passa pelo momento da conquista da região, né? Ali pelos colonizadores, pela longa época da colonização e se estende até a fase de organização dos estados independentes. Então, o momento da conquista, em que chegam aqui descobrindo a região, aí pelo momento da colonização, em que vêm vários essas pessoas de fora, esses colonizadores, para povoar a região, até a fase de organização, onde as colônias elas se tornam independentes ali da metrópole, da região principal. Durante boa parte desse período, as movimentações migratórias se originaram dos reinos colonizadores, então Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda, e da região da África, né, com as levas de escravos. Então, a imigração, a vinda, veio principalmente dessas regiões aqui para a América Latina. Então, a questão de entrada de pessoas aqui se deu por esses fatores, tá? Acompanhando o mapa, aqui em cinza, nós temos os povos originários, tá? Então, a gente vê que principalmente aqui no Brasil, ó, povos originários, tá? Aqui no extremo sul, também da América Latina, que eram os indígenas, né? Como a gente já cansou de ver, a gente já viu, vocês já sabem isso, né? Os povos originários são todos os indígenas que já viviam aqui nessas terras, tá? A Espanha, em amarelo, então, colonização espanhola, onde a gente pode ver aqui em amarelo. Colonização portuguesa, em verde. Brasil, aqui o litoral brasileiro. A colonização inglesa, que a gente vê aqui em um azul, então aqui, ó. Aqui ainda pega aqui um pedaço dos Estados Unidos, né, mostrando aqui, mas aqui, ó, essa região mais aqui de cima. Colonização francesa, também a gente tem aqui a Guiana Francesa e colonização holandesa, também aqui nas Guianas aqui. Agora, 3 grandes padrões que a gente vai ver de migração dentro da América Latina, tá? A migração ultramarina, que é o quê? A migração via mar, né? Vinda de navios, que trouxe, né, pessoas que desembarcaram aqui entre o século XIX e o século XX, né? Principalmente por aquelas regiões ali que a gente já viu. Assim como aconteceu no Brasil, aconteceu aqui em outras regiões, outros territórios da América Latina. Então, italianos, espanhóis, portugueses, algumas pessoas ali do Oriente Médio, tá? Próximos da Ásia, que é Síria, Líbano, Israel, também vieram para cá. E muitos deles, né, se consolidaram aqui, encontraram refúgio, né? E foram ajudados pelos estados, né, que os receberam. Por quê? Porque eles entendiam como favorável essa questão de vinda de imigrantes, né? Essa questão de melhorar a raça ali, do branqueamento até da população. Então, essa migração ultramarina, né, as pessoas vindo pelo mar, aconteceu ali entre esses séculos ali, tá? Outro aqui, ó. Argentina, Brasil e Venezuela, né? São os que reúnem o maior número desse tipo de imigrantes, né? E no Brasil, eles predominam sobre os imigrantes vindos dos países da própria região. Só que no Brasil, então no Brasil, esses imigrantes ultramarinos, eles predominam sobre os que vieram ali dos nossos países vizinhos, tá? Essa, né, imigração, ela trouxe impactos, né, na nossa cultura, no que hoje se formou, né, essa transição demográfica, idioma, cultura, tudo que hoje se encontra, né, nessa região aqui, ela sofreu o impacto, né, dessa migração. Um segundo tipo
e a intrarregional, né, quando as pessoas migram dentro de uma mesma região. Então, a gente já sabe, né, a gente já viu os tipos de migração, entre elas a intrarregional, que é essa migração entre região ali, e é alimentado por fatores estruturais, desigualdades, né, desenvolvimento econômico e social, né. Ao mesmo tempo que esses europeus estavam desembarcando aqui via mar, também ocorriam essas trocas intrarregionais em diferentes regiões aqui da América Latina, tá? Em fronteiras ali da América Central e da América do Sul, que fazem parte da América Latina, juntas. Seu menor volume e sua associação com migração interna fizeram com que o fenômeno passasse despercebido, porém contribuíram para a formação das identidades nacionais. Então, essa troca também entre pessoas aqui dentro dessa mesma região. Os principais países, né, que migram entre si: Argentina, Costa Rica, Venezuela, a Colômbia, Paraguai, Nicarágua, Bolívia, Chile, estão entre os que exibem maiores montantes de imigrantes na região. Então, essas regiões elas fazem mais intercâmbio, tá? Essa troca entre si. Argentina e Venezuela, né, essa atração entre uma e outra é explicada pela oferta relativa de emprego e pelas vantagens salariais, tá? As pessoas vão para lá por isso. A Venezuela hoje em dia já não se considera tanto, tá, gente? Pelas questões que acontecem lá hoje, esse grande problema social que acontece lá na Venezuela. Então, as pessoas hoje em dia saem da Venezuela, tá? Já na Costa Rica, né, os fluxos eles aumentam devido ao incremento, né, de imigrantes nicaragüenses dos setores agrícolas e de serviços. Então, esse povo vai lá para Costa Rica para procurar melhores condições. E países que experimentam situações de conflito, tá? E se convertem em zonas expulsoras de imigrantes são a Nicarágua, El Salvador e Guatemala. Costa Rica e Belize são receptores, tá? Então, as pessoas saem de uma e vão para outra, tá? Agora, a migração extra-regional, tá? É sair, né, do teu local para outro, tá? Então, aqui a gente já considera extra-regional, porque nós estamos falando sair da América Latina, tá? E ir para a América Anglo-Saxônica. O que é América Anglo-Saxônica? Países de fala inglesa, tá? Que falam inglês, então, Estados Unidos e Canadá. Então, por isso que a gente fala extra-regional, porque saindo daqui dessa região da América Latina, tá? Então, migração extra-regional, particularmente para os Estados Unidos, né, que são o principal destino desses latino-americanos, e alguns novos destinos também despontam aí, Espanha e Japão, tá? A CEPAL, que é uma comissão, né, econômica aqui da América Latina, tá? Mostra que 28,5 milhões de latinos-americanos, ou 4%, né, de toda essa população, reside em países diferentes do seu nascimento. Então, essas pessoas migraram, saíram aqui da América Latina, tá? E de onde que eles vêm? A maioria deles, 40% desse total, desses 28 milhões ali, são mexicanos, 2 milhões de colombianos e quase 1,5 milhão de salvadorenhos de São Salvador. Também, né, desses 20 milhões ali, 70% dos migrantes, eles estão nos Estados Unidos, então continua ainda sendo o principal receptor desses migrantes, tá? Eles ficam ali, muitas vezes, em um caráter irregular, né? Então, como a gente não sabe, né, esses dados são das pessoas que estão oficialmente ali dentro desse país, né, dos Estados Unidos, mas ainda tem os que estão ilegais, então esse número pode até dobrar, pode ser maior ainda, tá? O segundo país com maior quantidade de imigrantes, né, aqui latinos-americanos, é a Espanha. Então, Estados Unidos e Espanha são os dois países que mais recebem esses imigrantes aqui latino-americanos. Por outro lado, aqui, ó, um outro contraponto aqui, pessoas que vêm nos Estados Unidos e que imigram aqui para países da América Latina aumentou, tá? O que coincide com a crise econômica ali que aconteceu ali nos Estados Unidos, tá? Ali em 2007 e 2008. No México, por exemplo, o censo deles lá de 2010 registrou um aumento de 106% de americanos entrando dentro do México. Então, a migração contrária ali, esse fluxo contrário, também acontece. É uma coisa que às vezes não é comentada, mas isso também acontece. Tá, aqui, ó. De onde os imigrantes vêm em 2007, aqui é o mapa dos Estados Unidos, tá? Então, ó, os latino-americanos, ó. Todos aqui, ó, concentração dos latino-americanos. Então, disparadamente, os latino-americanos são os que mais migram
emigram, né, saem, né, da sua região e vão para os Estados Unidos, né, emigrar, imigram, porque os Estados Unidos recebem imigrantes, né, quem está entrando é imigrante, então, de onde eles mais vêm é aqui da América Latina. O endurecimento dos controles migratórios, né, por parte dos Estados Unidos, né, o último governo ali endureceu nessa entrada de imigrantes, os latino-americanos passaram a buscar outras alternativas, né? Então, entre esses destinos estão o Canadá, né? Outros países europeus, como a gente já comentou, a Espanha, o Reino Unido, Países Baixos, que é a Holanda, tá? Os Países Baixos, quando a gente se refere a Países Baixos, estamos falando da Holanda e também a Itália. Então, agora a gente vai entrar na questão da África, tá? Os movimentos da África, migrações na África. A África é um dos 6 continentes, né, aqui do nosso mundo, é o terceiro maior em extensão. Tem uma pluralidade, né, várias formas ali de etnias, culturas, né, e tem uma história milenar, né, é o berço da humanidade, a gente diz. Os países africanos têm algumas divisões, tá? O norte da África e a África subsaariana, tá? O norte da África é a África branca e a subsaariana é a África negra, digamos assim, tá? E também se distribui em África Central, Meridional, Setentrional, Ocidental e Oriental. Então, são 2 divisões que a gente pode ter, tá? Aqui, ó. África do Norte e África Subsaariana, tá? As pessoas às vezes não se atentam a isso, mas o Egito, a Líbia, a Argélia, Marrocos, Saara, Tunísia, esses países aqui fazem parte da África, estão dentro do continente africano. Então, essa parte aqui é a África do Norte, tá? É a África branca, digamos assim. E a África subsaariana são todos aqueles outros países que a gente mais ouve falar que são os que acabam tendo os maiores problemas, né, sociais e econômicos. São esses outros países aqui em amarelo. Depois, essa divisão acontece aqui, ó, em regiões. África Setentrional, Oriental, Ocidental, Central e Meridional. A África é o berço da humanidade, né? A gente diz, né, que foi o primeiro continente a ser habitado, né? Foi colonizado por povos europeus, espanhóis, portugueses e franceses, principalmente lá no início, e muitos africanos foram levados à força para trabalho escravo, tá? Isso a gente já está cansado de saber, já estudou em outras aulas aqui. Um indício de que o continente é provavelmente o berço da humanidade, aí a gente tem a primeira leva, a primeira migração do continente, né? O primeiro continente que ocorreu migração também, porque foi da África que saíram para povoamento, né, dos outros locais. Então, a primeira migração a gente pode dizer que aconteceu ali na África. E com a colonização, a gente tem as migrações europeias para dentro do continente africano e as emigrações, que são as saídas forçadas, né, que é a retirada dos africanos para trabalho escravo em outros países. Aqui, caminhos da migração humana partindo da África. Então, partindo aqui da região da África, ó, aqui a região da África tá ao contrário aqui, gente, tá? Aqui a América do Sul tá aqui. Normalmente a gente vê a América do Sul aqui e a África do outro lado, mas não, ó. Aqui está a África, aqui a Europa, a Ásia, aqui a América do Norte, aqui a América do Sul. Tá? Então, partindo da África, o povoamento se espalhou pelo globo todo. Aqui, a África tem uma longa tradição, né, de migração, como a gente viu ali sendo o berço, né? E no início dessa migração, ela era determinada, né, pela busca de segurança, terra, né, para agricultura e, posteriormente, mais uma dinâmica comercial. Então, foram os fatores iniciais ali de migração dentro do continente. Mais tarde, né, o regime colonial, que foi, né, a colonização ali pelos países europeus, né, alterou essa motivação, né, dessa migração e a composição dos fluxos migratórios, né, através de várias estruturas econômicas e políticas, né, que foi essa saída forçada, a entrada de europeus ali para colonizar também, enfim. Então, primeiro busca por segurança e terra, depois o regime colonial com outras dinâmicas aqui. Atualmente, os migrantes africanos são um grupo homogêneo, tá? E tem diferentes origens, não são um grupo homogêneo e tem diferentes origens, motivações e destinos. A África, ela sempre foi composta de muitas tribos,
né, muitos povos, muitas etnias diferentes, tá? Isso sempre provocou muitas guerras e conflitos. Então, por ser dentro do próprio continente, ter essa variação ali de etnias, isso faz com que o continente não seja homogêneo quanto à sua população, tá? E eles têm diferentes origens, motivações e destinos. Os africanos migram, sobretudo, dentro do próprio continente. E são apenas 9% da população mundial que migra internacionalmente. Então, diferente do que a gente muitas vezes imagina, que os africanos eles querem sair do seu continente e eles vão muito para a Europa, né? Invasão, às vezes, da Europa, questões assim que a gente acaba vendo, né? Em mídias em geral, eles migram dentro do próprio continente. Eles saem, né, das suas regiões e vão para outras ali, fugindo do quê, né? Conflitos, né? Pelas mudanças do ambiente, ali, mudanças climáticas que podem acontecer, tá? Movimentos sazonais, né? Porque essa variação no clima ali faz com que determinada região, em determinado período, seja mais propícia para plantação, digamos assim, para agricultura, até questões de turismo. Então, essa migração sazonal, ali, dependendo do período, aquela população vai para outra região. As regiões ocidental, sul e do norte da África, lembram lá do mapa? Ocidental, do sul e do norte, tá? Destaca-se pela elevada intensidade de movimentos em busca de trabalho. Então, as pessoas saem dentro do continente mesmo, elas vão buscando trabalho, o que fazer. O movimento intra-regional é favorecido pela fácil absorção das fronteiras através do elevado número de blocos de integração regional. Então, dentro da África, existem blocos econômicos, né? Para uma região ajudar a outra, então isso facilita esse movimento aí de migrações temporárias e migrações irregulares. Então, a pessoa acaba sendo, a gente pode até considerar um nômade, né? Porque ela vai pulando ali de região em região em busca de melhores condições. A região da África Ocidental foi a menos instável em termos de imigração, com taxas de crescimento majoritariamente positivas. Então, mais uma vez aqui, ó. África Oeste, aqui, ó, essa divisão aqui. Essa região aqui acaba sendo ainda a mais estável, digamos assim, porque é a região que mais recebe até questões de turista. Aqui a gente, no Egito, aqui na região a gente tem o rio, a entrada para o mar Mediterrâneo aqui, então isso acaba favorecendo com que as pessoas não saiam tanto dali, mas sim elas queiram ir para lá. Os padrões de migração rural e urbana têm características diferentes dentro do continente africano. Os migrantes rurais, né, se mudam para cidades quando acostumam, né, se mudar para cidades quando permanecem no seu próprio país. Já os migrantes urbanos, em geral, partem para outros continentes e zonas urbanas. Então, os migrantes rurais, né, os que estão em regiões mais rurais da África ali, eles migram ali dentro do próprio país, tá? Já os migrantes urbanos, esses sim acabam saindo do seu continente. A migração entre zonas rurais surge quando é possível o acesso à terra, né? E quando se desenvolvem outras atividades, tá? Entretanto, né, na maioria das vezes ocorre a falta de emprego, né, nas cidades de maior oferta e também, né, em cidades com alguns cultivos. Essa migração ela favorece a diversificação dos meios de subsistência, né, acesso a oportunidades, fortalece o papel das cidades pequenas e médias e as dinâmicas locais e regionais. Então, essas relações ali acabam sendo favorecidas e diversificadas. Levando como referência um grupo de países, ali o Senegal, Burkina Faso, o Ghana e Quênia. Então, levando em conta, tendo como referência esses países, se observa um padrão. Os jovens se movem dentro do seu país e são o grosso dos migrantes rurais. Então, essa migração ocorre principalmente entre os jovens. São eles que buscam outras condições. E outras características, né, famílias numerosas, né, vários membros ali, são geralmente as mais propensas a ter migrantes. Então, as famílias vão se renovando, né, vão nascendo outras gerações, e essas gerações são as mais propensas a migrarem, a saírem dali, tá? Isso por que acontece? Nessa dificuldade dos jovens de ter acesso a terras herdadas, que é um incentivo para ir embora. Então, quem é mais velho vai herdar, e aqueles mais novos que vão chegando, eles precisam buscar outras fontes de
de renda, outras fontes de sobrevivência. E um dos resultados mais fortes dessa migração é o dinheiro que os migrantes enviam para casa. Esse envio dessas remessas aí de dinheiro transforma essa vida das famílias, aliviando a pobreza e melhorando o consumo. Então, muitas famílias dependem dessa remessa, né, dessas pessoas que saíram ali para poder sobreviver. Os principais destinos dos emigrantes, então aqueles que saem, né, os emigrantes africanos subsaarianos, lembram daquela região mais abaixo ali da África, para onde eles vão, principalmente. Interregional, ó, dentro aqui, ó, do próprio país. E aqui são para outros países, ó. Então, como a gente vê, é principalmente realmente dentro do próprio continente africano que eles migram, tá? É isso então, pessoal. Hoje a gente viu um pouco mais sobre migrações dentro de duas regiões, né? A América Latina e o continente africano, o porquê acontecem, como acontecem. Não deixem de fazer suas atividades, não deixem de revisar aqui essas aulas e nós nos vemos na nossa próxima aula, ok? Tchau, tchau!